Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. E começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para o lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. E com grande alegria que iniciando hoje o nosso encontro com Jesus, com a palavra dele, com o ensinamento dele. Eu quero saudar a todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando desse momento de intimidade profunda com ele, através da sua palavra e da sempre boa notícia, que é o Evangelho. Esta é a grande pergunta que ouvimos hoje, escrita no Evangelho de Mateus. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta de Jesus não é dirigida só aos seus primeiros seguidores. É a questão fundamental, a qual devemos responder sempre que nos confessamos cristãos. Nossa primeira reação pode ser encontrar rapidamente uma resposta doutrinal e confessar de maneira rotineira que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Ou também, quem é Jesus, o Redentor do mundo? Quem é Jesus, o Salvador da humanidade? Títulos, todos eles, muito solenes e justos, sem dúvida, mas que podem ser pronunciados sem nenhum conteúdo vital. A pergunta de Jesus não nos pede simplesmente nossa opinião, mas nos interpela principalmente sobre a nossa atitude diante dele. E essa atitude não transparece só em nossas palavras, mas sobretudo em nosso seguimento concreto de Jesus. Como escreveu
algum teólogo, a breve proposição ou frase "Eu creio que Jesus é o Filho de Deus" significa algo completamente diferente se ela é pronunciada por um São Francisco de Assis ou por um dos presidentes de algum país dessa América Latina que fica invocando a Deus e a Jesus Cristo e depois massacra os pobres, os pequenos, os indígenas e os negros. O Deus desses homens não é o mesmo, ou pelo menos o Deus que cada um invoca para dirigir sua conduta. As palavras de Jesus pedem uma opção radical. Ou Jesus é para nós um personagem a mais, ao lado de muitos outros da história, ou ele é a pessoa decisiva que nos traz a compreensão última da existência, a orientação decisiva para a nossa vida e nos oferece a esperança definitiva. A pergunta que ele faz, "E vós, quem dizeis que eu sou?", adquire então um conteúdo novo. Não é mais apenas uma questão sobre Jesus, mas sobre nós mesmos. Quem sou eu? Em quem eu creio? A partir de que oriento a minha vida? A que se reduz a minha fé? Todos temos de lembrar sempre de novo que a fé não se identifica com as fórmulas que pronunciamos. Para compreender melhor o alcance do que eu creio, é necessário verificar como vivo, a que aspiro, em que me comprometo. Por isso, a pergunta de Jesus, mais do que um exame sobre nossa ortodoxia, deveria ser um apelo ao modo de vida cristão. Não se trata, evidentemente, de dizer ou crer qualquer coisa sobre Cristo, mas também não de fazer solenes profissões de fé para viver depois muito longe do espírito que essa mesma proclamação de fé exige e traz consigo. E essa é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.